Olá pessoal, estamos começando mais um ROI Concast, o podcast para te ajudar a vender mais, e hoje um episódio muito legal com a nossa convidada Mieko. Acertei? Aí acertou. Seja muito bem-vinda, Mieko. A Mieko é profissional de e-commerce também, aqui atua, né, no segmento como nós, e hoje ela atua na Ajinomoto do Brasil, né, Mieko? E a gente vai, obviamente, conhecer aí a trajetória dela, tanto profissional, os projetos, os desafios e um pouco sobre ela, né? Então hoje o bate-papo aqui vai ser bem legal, e se estiver vendo esse vídeo aqui no YouTube, não esquece aí de se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like se você gostar desse conteúdo. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou me sentindo lisonjeada. Muito obrigada. Enfim, fala um pouquinho sobre mim. Pode começar, fica à vontade. Conta pra gente, como que você caiu nesse universo, né? No mercado de e-commerce, né? Cada convidado que vem aqui tem uma história diferente para contar, né? Como que foi a tua, Mieko? Bom, eu era secretária executiva de uma multinacional americana e eu tinha contato por tecnologia porque era uma empresa de comunicação voltada à tecnologia. Talvez alguns aí das pessoas que estejam assistindo até conheçam, o IDGenal. Era um site muito famoso voltado para isso. E aí, a partir do trabalho que eu desenvolvia lá, que era muito a coordenação dos profissionais e tudo mais, tinha uma executiva que tinha um irmão que tinha montado um pequeno e-commerce. E ela falou, a gente precisa de alguém que nem você lá para dar uma organizada. Aí eu falei, saí de uma multinacional americana para ir para uma empresinha, sei lá qual, para fazer algo que eu não estou acostumada, né? Porque eu sou secretária executiva de formação, né? Perfeito. Enfim, aí eu já estava lá uns 4 anos e eu falei assim, bora, vamos ver esse desafio. Eu entrei, era um e-commerce especializado em venda de artigos de festa, existe até hoje, chama Festa Express. E eu me apaixonei, né? Porque, na verdade, o que eu via ali, através daquela minha experiência, que a gente chegava no consumidor, que às vezes não tinha acesso financeiro, por conta de morar numa cidade mais distante da cidade, ou acesso, né? Porque ela teria que viajar para São Paulo para comprar esses itens, enfim. Então, ela conseguia comprar esses produtos que não eram disponíveis ali na região dela através da internet e também ela não precisava se submeter, né? Então eu ficava pensando, né? Assim, você tá, sei lá, naquela época, né? Tô falando de 12 anos atrás. Você tá desarrumado, às vezes você deixa de consumir um produto porque você acha que aquele ambiente físico não é apropriado para determinado público, né? E ali eu comecei a gostar muito de e-commerce por conta disso, de inclusão. Então, eu vou falar que eu tenho uma veia bem de falar de inclusão e diversidade. Estudei até acessibilidade digital depois. Mas aquela possibilidade de ver mães de outras cidades consumindo produtos que eram específicos dessas capitais foi para mim uma virada de chave, né? Que legal. E é interessante, né? Você comentou da multinacional, né? Eu, por exemplo, também fiquei muitos anos da minha vida trabalhando em algumas multinacionais, né? Até ir para uma empresa menor e depois essa empresa menor e empreender, né? E é engraçado que você vai saindo de uma estrutura onde você tem muito recurso, embora, né, tenham vários processos, que multinacional é isso, né? Você tem muito recurso, mais grana, porém mais processos a ser seguidos, né? Mais regras a ser seguidos. E aí você vai para um projeto, igual você comentou, uma empresa pequena que vai começar. Como que foi essa sensação para você? Era algo que você já queria fazer? Era uma mudança que você já pensava? E como que foram os desafios, né, nessa transição? Olha, eu vou falar que assim, eu mexia em Analytics lá em 2004, 2005, porque a gente era uma empresa de comunicação, então a gente analisava as audiências do site através do Analytics. Então, alguns relatórios nessa empresa eu fazia. Perfeito. O Analytics naquela época era mamão com açúcar, né? Tinha poucas abas, poucas informações, enfim, a gente está falando de um tempão atrás, né? Então, ali, eu nem imaginava que existia, por exemplo, ads, né? Sim. Então, eu fui para um e-commerce com o intuito, na verdade, de fazer os arranjos administrativos, eu era coordenadora administrativa lá, para tocar time, equipe,
organizar a parte de compras, e, né, enfim, era para fazer um trabalho administrativo. Mas no final, pela empresa ser pequena, que é exatamente, acho que o que faz a gente se desenvolver e que a gente encontrar outras habilidades, foi a gente fazer um pouco de tudo, né? Então, eu conheci o Edis, acompanhava uma agência lá, que era a nossa agência de performance. Fui entender um pouquinho de SEO, né? Fui falar lá em 2009, que eu comecei nessa empresa, fui entender o que era CRO, porque ele falava assim, pela sua percepção de não especialista, me fala o que você não gosta dessa página. Entendo. Aí, enfim, eu comecei lá a dar umas opiniões, a gente fazia lá umas testagens, que na época era muito mais básico, não tinha, né, teste AB, nada disso. E a gente foi evoluindo, e a gente cresceu muito. Vou falar que em um ano lá, nessa empresa, eu acho que a gente era em 10 funcionários. Em um ano, também era outro momento, né, também econômico. A gente mais que dobrou de tamanho em funcionários, em faturamento, em venda. Tivemos que mudar de endereço e tudo mais. Então, olha que legal. Então eu saí de uma profissão que quando você é secretária executiva, você não tem protagonismo, né? Você atende alguém. Entendo. E você ajuda alguém a ter sucesso, né? Já quando eu fui para a Festa Express, eu entendi que boa parte daquele resultado era fruto do meu trabalho e eu era a pessoa que virei protagonista daquela atividade, né? Foi bem legal. Poxa, que legal. E é legal quando você vê o projeto crescendo, né? Eu falo isso tanto na experiência nossa também, de ter montado uma empresa do zero, quanto também ver projetos que são ativados de clientes nossos que começam a engrenar e dar certo, né? A gente até brincava assim lá na empresa e falava pra galera, né? Falava, poxa, pessoal, o case legal pra gente é quando aquele nosso cliente ele fala o que mudou lá na empresa, né? Não só a receita, né? Vendi mais, estou faturando tanto. Não, tipo, o que mudou lá, né? Mudou de sede, trouxe gente, aumentou equipamento. E isso é muito legal. A gente sabe que todo o trabalho que é feito acaba resultando nisso na sequência, né? Então eu entendo o que você quer dizer de ver um negócio crescer, né? E a última, né, onde a gente se conheceu lá, sequestrei a palestra, fazendo um monte de perguntas, fiquei mega impressionada com os resultados, então tenho certeza que você também entende do que é um pouquinho a gente vê crescer e essa influência toda, né? Sim. É uma delícia. Eu fiquei pouco tempo nesse projeto, eu fiquei um pouquinho mais de um ano, né? E depois eu fui para uma experiência que foi de uma loja que vendia tecnologia assistiva. O que é isso? Isso que eu ia te perguntar. O que é tecnologia assistiva? Porque a gente que não está ligado ao canal ali eu acho que de inclusão e diversidade não tem muita, né, familiaridade com esse termo. Tecnologia assistiva são as tecnologias para ajudar as pessoas com deficiência. Então, uma bengala de uma pessoa com deficiência visual é uma tecnologia assistiva. Especificamente, nesse projeto, eu vendia tecnologia assistiva para pessoa com deficiência física, ou seja, cadeira de rodas, cadeira de banho, cadeira motorizada, né? Legal. Então, aí eu falo, né? Se eu vendi cadeira de rodas pela internet, que não dá para vender, né? Sim, com certeza. Mas é diferente, né? É um segmento diferente que você acabou indo, né? E hoje, né? No setor que você atua hoje, no segmento de mercado que você atua hoje, é muito diferente de tudo que você já passou? Eu acho que eu conheci um pouquinho de cada mercado, né? Depois eu fui para uma indústria, a Frank, que é uma empresa suíça, né? Depois eu voltei para uma startup, eu fiz algumas mudanças assim né? Fui para uma multinacional, depois eu fui para uma pequena e agora eu estou na Ginomoto, né? A Frank com a Ginomoto tem um fit ali, porque também fala de produtos de food service, né? A gente fala de cozinhas, equipamentos de cozinha, e hoje na Ginomoto a gente fala de alimentos, né? Food. Perfeito. E a anterior que eu estava, uma pequenininha, era de alimentos também.
falar de alimentos, para mim, foi muito... Entrar no e-commerce de alimentos é diferente, por quê? Porque a gente tem shelf life, né? O produto tá lá e não é igual um commodity, que, enfim, você vai lá e deixa ele lá e depois você faz uma promoção. Se você não vender, ele estraga, né? Tem data, né? Indústria tem, aonde eu tô hoje, é mais fácil porque a gente tem um controle, né, sensacional. Mas quando eu trabalhava numa pequenininha de alimentos, a gente tinha muito problema com relação a isso, né? Agora falando um pouquinho lá da Ajinomoto, é a primeira vez, então, de 12 anos de experiência de e-commerce que eu tenho, que eu estou numa posição de TI, né? Na verdade, eu atuo em e-commerce dentro do departamento de TI. Legal. E qual que é a diferença, né? Para a galera entender aí. A gente tem algumas organizações que o gerente de e-commerce ele faz um 360, alguns mais especialistas, no seu caso mais para tecnologia, né? Então hoje, se a gente fosse parar para analisar, o teu foco literalmente seria mapear processo, ou melhorar a eficiência das tecnologias envolvidas. Eu vou te falar que assim, a gente acho que é um departamento super novo lá, né, na Ajinomoto. Ele foi criado a partir de uma demanda, né? O que acontece em indústria? A gente tem muitas divisões, né? Então certo. Tem a divisão lá, que muita gente provavelmente nem saiba que a Ajinomoto tem. A gente tem divisão de produtos de agribusiness, a gente tem food ingredients, tem outras divisões além da parte de food, que são os produtos que as pessoas conhecem, Sazon, Ajinomoto, Terrano, enfim, né? E aí, cada divisão, ela tem as metas lá e tem os projetos digitais, né? Legal. E aí, a área de food tem a gente tem uma outra divisão que chama Minovital, que também tem um e-commerce. E aí, a Ajinomoto entendeu que precisava ter um departamento que fizesse a unificação, né? De base de tecnologia, porque quem está um pouquinho ligado em TI, o que acontece? A gente adquire uma ferramenta, nem sempre ela é usada, ou tem aderência com várias áreas, né? Entendo. Então, o meu papel lá é um pouco ser esse hub, né? E e-commerce não dá pra gente falar só de tecnologia. Envolve muita coisa, né? Você tem tecnologia, você tem marketing, vendas, tem a parte logística. E não tem como. Imagina você definir uma tecnologia sem entender de negócios. Sim. Ou sem falar de comercial, ou sem falar de marketing, ou sem falar... Enfim. E-commerce é eu acho que uma área de conhecimento, uma área de atuação que ela exige muitos conhecimentos em várias áreas, né? Perfeito. A gente precisa falar de jurídico, precisa falar de contábil, precisa falar de, enfim, muitos assuntos, né? Então, lá eu tenho essa atuação como TI, mas como um jeito moderno, eu acho, né? Mais atual, a gente atua em squad, né? Então, isso dá flexibilidade para a gente não ficar só em tecnologia, que eu acho que é importante para a gente, como profissional, também se envolver no todo, né? E a gente dividir também, né, as decisões. Então, isso é um ponto bacana. Legal. Isso é bem interessante. E aí, entrando um pouco no aspecto da carreira em si, né? Da sua... Como que foi? Como que você foi trilhando ou se interessando por assuntos específicos dentro do segmento, né? Teve algo que te chamava mais atenção, que te fazia, né, querer ler, aprender, ver um vídeo, algum assunto específico? Como que você foi organizando essas disciplinas, né? Que a gente sabe que são várias, e foi absorvendo isso para dentro da sua carreira? Eu acho que aí eu vou falar que quando eu comecei lá, quando a gente falava de solução de pagamento, a gente fazia pagamento manual na maquininha, né? Não sei se você pegou essa época, mas lá no meu primeiro e-commerce a gente capturava os dados e fazia a digitação de maquininha, né? E, enfim, eu acho que eu evoluí assim como o mercado evoluiu. Não tem uma distinção, né? Sim. Eu fiquei 7 anos numa empresa, em 2 passagens lá, e eu achava que aquela seria a empresa que talvez eu ia me aposentar, né? E aí veio uma pandemia, fui trabalhar numa multinacional suíça, tive uma oportunidade bem interessante numa startup e depois agora estou na minha empresa dos sonhos. Eu falar que a Ajinomoto Lago, com certeza eu vou me aposentar lá. Viu? Que legal. Lá com certeza. Porque
No final, assim, e-commerce de toda a minha carreira é a primeira vez que eu estou dentro de uma empresa estruturada e com intenção né, de a gente estar realmente em e-commerce. A gente sabe todos os desafios que a gente passa, né? Sim. Então, de investimento, de achar que a operação é muito barata, de achar que, enfim, né, que é uma operação que vai ter um payback muito curto. Não querer vender produtos da mesma forma que vende no canal físico. Então, Sim. tudo isso faz a gente ter muitos desafios durante, né? Eu acho que a carreira e o e-commerce passou por isso, né? Então, eu falo que eu evoluo, acho que na mesma profundidade. Legal. Você até falou aí sobre desafios, né? Você consegue falar pra gente alguns desses que você já passou ali na pele? Falou, putz, tem que superar isso. Eu acho que todo mundo que atua em e-commerce já, né? Briga de canais, né? Sim. Esse é eu acho que é a clássica, né? Quando eu trabalhava numa empresa nacional que eu vendia tecnologia assistiva, é um produto de necessidade, tem um outro approach de venda. A gente tinha um canal físico muito forte, uma empresa de mais de 50 anos no mercado, mas quando a gente começou o digital, tinha muita briga para entender que as vendas não eram para ser transferidas, mas não é o canal que migra, é o cliente que migra, né? Sim. E não quer dizer que ele migra, que ele não volte no canal físico. E isso era uma briga muito constante lá, né? O digital tá roubando o meu cliente, né? Entendo. Então, quando eu entrei lá, esse era o desafio. Quando eu saí, isso já estava vencido e a gente entendeu quanto mais rentabilidade e crescimento a gente gerava para a empresa por conta dos investimentos baixos em marketing. Vou colocar baixos assim, né? Sim. Porque se a gente investe em outros canais, nos tradicionais, acaba sendo mais caro do que investimento em digital, né? Sim, entendo. Então, e tem mensuração. Esse é um dos desafios, né? Eu acho que outros, agora eu vou falar do desafio que eu tenho hoje, né? Eu estou dentro do departamento de TI, né? E a ITIL tem todos os procedimentos muito bem mapeados e, enfim, mapeados e já estabelecidos e que dão certo, né? E aí, quando a gente vai para o digital, dentro do ITIL, né? A gente é o irmão mais novo, né? Que a gente enfim, eu acho que o irmão mais novo, primeiro porque a gente exige-se certa flexibilidade e agilidade, né? Nem sempre quando a gente começa a planejar uma atividade, a gente consegue chegar até o final com ela assim como a gente começou a planejar, né? Porque Entendo. Tendência e tudo mais. E quando sai do outro lado, às vezes já é um novo projeto. E os procedimentos são diferentes, né? Pra gente, eu acho que digital a gente não pode burocratizar, mas também a gente precisa ter certo mapeamento, né? Entender o que você já passou, a gente ter isso em histórico, né, também, porque senão, enfim, a gente pode cometer os mesmos erros que já foram feitos, né? Né, eu compreendo. E assim, eu vejo que a parte de tecnologia, dentro de qualquer operação, seja e-commerce ou não, ela tem um papel ali de facilitar os processos do negócio e também, de certa forma, tornar o negócio mais eficiente, né? Porque até o que a gente estava ouvindo juntos lá com o André, né? Por um bom tempo, algumas empresas focam 100% em crescer, crescer, crescer e não olham muito bem se aquele crescimento está sendo saudável, né? E agora a gente começa a ver muitas empresas observarem se realmente o canal ou o negócio em si ele está sendo rentável, né? Que é um ponto super importante, né? E você comentou um pouco atrás a questão do payback de algumas operações de e-commerce, né? Isso é legal trazer também porque é diferente dependendo do segmento que você esteja, né? Eu, por exemplo, vi muitos casos que tem alguns setores que decolam dentro de 4 meses, por exemplo, 5 meses. Quando eu falo decola, é aquele resultado crescente de vendas, né? Numa velocidade rápida. Quanto outros que demoram mais, né? Demoram 6, 7, 8 meses, às vezes, para chegar onde precisa. Trazendo um pouquinho nesse aspecto do que é saudável para o negócio, né? Como que foi isso também na sua visão, nas operações que você passou?
eram operações onde as metas eram mais voltadas a tornar o e-commerce rentável, ou você passou por operações que também era crescer a todo custo? Eu acho que eu passei pelos dois, viu? Pelos Uhum. dois. Não tem jeito. Acho que foi. A gente consegue até, eu acho que, traçar da onde a gente teve essa mudança, né? Ali um pouquinho, ali antes da pandemia, a gente já falava muito de rentabilidade, né? Então, não vamos olhar faturamento. Eu já fui comissionada né, enfim, por faturamento. Faturamento bruto ainda. Mas beleza, né? Não vou nem olhar net sales, não vou olhar nada disso. Bora, vamos faturar e faturar muito, não importa como. E depois a gente vê a empresa ali preocupada que vamos colocar a linha da rentabilidade, qual que é, enfim, né? Então, acho que desde um pouquinho antes lá da pandemia, eu já passei por essa mudança, né? Que não adianta só vender o canal ser gigante se ele não tá trazendo, né, resultado para a empresa, né? E eu acho que se muda esse mindset a partir do momento também que o canal já toma uma determinada proporção, né? Sim. Então, acho que hoje eu não sei se tem ainda um e-commerce que está preocupado em crescer sem entregar resultado, né? Não tem como, né? Sim, sim. E isso entra um pouco também quando a operação ela começa a trabalhar com múltiplos canais, que é igual você comentou, né? Então a gente vê algumas marcas, por exemplo, mesmo no ambiente digital, vendendo no próprio site, vendendo em diversos marketplaces, vendendo lá em lojas físicas, diversos canais, e você vê que isso vai se tornando mais complexo, né? Obviamente. E alguns segmentos têm muita competição por diferença de preço, né? Os produtos, principalmente commodity, né? E a gente começou a ver que agora, assim, tem muito setor de e-commerce com oportunidades de crescimento, de rentabilidade boa, principalmente quando é mais nichado, né? Ou traz algo novo para o mercado. Aqui, por exemplo, a gente conversou com o Ulisses, né, que é head de e-commerce da WePink, ele assim comentando para a gente sobre faturamento, né, margem, a velocidade que cresceu, é incrível. A gente foi até conhecer a operação e ele até brincou comigo, né, com ele, falou assim, pô, você já viu uma operação faturar isso que a gente fatura do tamanho que a gente é? Porque é enxuta, né, tem ali a equipe e tudo mais, mas é enxuta perto de outras, né? E aí eu até comparei com ele. Eu falei, cara, já fui em operações muito maiores fisicamente que a sua, mas que não bate seu faturamento, por exemplo, né? Aí você vê a diferença da oportunidade, né? Quando é algo mais único, né? Mais nichado, tem mais margem por lançar, por ser um produto novo, às vezes por ser marca própria, Mas né? tem a maturidade também. A Sim, maturidade do mercado para o momento do produto, né? Então, essa startup que eu trabalhei de alimentos, né? Na pandemia, alimentos cresceu muito. Lá é um e-commerce, existe, né? É um e-commerce que vendia alimentação saudável da zona cerealista de São Paulo. Imagina legal. na pandemia, todo mundo. Primeiro começou fazendo um monte de pão, né? E depois foi lá preocupado com emagrecer. Então, cresceu demais. O ROAS da campanha era gigante. Quem olha lá fala assim, caraca, vocês chegaram nesse nível de ROAS. Só que aí a retomada do mercado físico foi queda livre, né? Entendo. O ROAS, tá? De campanha institucional. Então, isso é um ponto, né, também. Qual é a maturidade do mercado para o seu produto para aquele momento, né? Legal. Então, antes da pandemia, as pessoas não estavam preparadas em fazer supermercado, Sim. compra digital, né? Então, muita gente resolveu fazer compra em soluções, apps, enfim, sites durante a pandemia, né? Porque não tinha outra alternativa, né? Então, eu acho que é muito de maturidade também, né? Eu achei legal isso que você falou, maturidade e o movimento, né, da audiência onde ela quer comprar, né? Que isso influencia. A gente observou isso em alguns setores, né? Que aproveitaram, né, o boom, né? Lá dentro a gente foi monitorando e acabam voltando ao normal, né, do que faturam no online por conta de venda física e dentre. Eu acho que teve alguns negócios que até deram É, uma regredida, assim. Não tem jeito, né? sim, Não tem sim. jeito, porque o que aconteceu é que alguns mercados ficaram muito inflados. E aí, com a retomada do mercado da
da abertura dos negócios físicos, a demanda diminuiu no digital e você tem muito mais oportunidades por conta de mais abertura de lojas, né? Sim. Então, no final, assim, teve alguns negócios que acabaram, acho que tendo menos fluxo do que tinha antes da pandemia, né? Legal, amigo. E se a gente for falar agora também sobre como que você enxerga ou quais essas dicas que você pode dar, né, para quem estiver querendo construir sua carreira, né, no mercado de e-commerce. Como que você enxerga isso hoje? Quais os caminhos que você orientaria uma pessoa a seguir? Olha, estudar muito, né? Eu acho que todo mundo que está em e-commerce sabe que nosso conhecimento é perecível, né? Sim. Até, enfim, eu fiz uma MBA de e-commerce, comecei, tô terminando agora. Mas eu acho que na nossa profissão não dá nem para ler livro, né? Você termina de ler o livro, já tem uma tecnologia nova. Tem que ser artigo, tem que ser, né, uma notícia mais viva, né? Então, estudar muito, antenado a todas as tendências de mercado. Não tem como falar, né? Tem momentos de negócios, né? Mas Sim. eu acho que o que vai fazer... Não sei se existe pulo do gato, né? Não vou falar um pulo do gato, mas... Você saber aproveitar o momento que o seu negócio tá, porque nem sempre, né, eu fui em uma palestra essa semana falando de metaverso. Nem todo mundo está preparado para metaverso, né? Mas se você souber aproveitar a necessidade do que você tem ali de oportunidade e conhecimento e, enfim, conseguir fazer empregar o seu conhecimento no que você tem ali para desenvolver, é o que vai fazer o diferencial, né? Não tem muito, né? Sim. Se eu fosse dar uma dica também, eu sou muito daquela questão de estuda um tema e testa. Estuda um tema e testa, estuda um tema e testa. Eu gosto de ficar testando as coisas que eu leio ou que eu vejo em vídeo ou aprendo. Porque aí eu vou validando aquilo que serve também para o meu dia a dia, para aquilo que eu tenho que entregar de valor, né? Mas isso é muito verdade. No nosso segmento, se você ler um livro hoje, daqui um mês que vem já mudou. Né? Já mudou. Eu acho que isso é um ponto. O que eu falo o que eu acho, tá? Eu, pessoa, como, né, do que eu já fiz de carreira. No começo, agora eu sou ansiosa ainda, né? Sou mega ansiosa, mas enfim. Quando eu era um pouco mais nova de carreira, eu era muito ansiosa e eu amava teste AB, ABC, enfim, tá? E aí, o que eu fazia às vezes? Fazia teste e falava, isso não dá certo. Eu colocava aquilo como verdade absoluta para vários projetos. E aí, de repente, eu passei num dos meus projetos, passou por uma aceleração lá do Google. E aí, um profissional de lá falou assim, a gente não tem verdades absolutas. O que podia ser não verdade, o que era verdade ontem, talvez não seja amanhã, e ao contrário, né? O que não era verdade hoje já pode ser uma verdade. Perfeito. Então, testar mais de uma vez, né? Testar em momentos diferentes, porque é isso, né? Isso eu aprendi, viu? Olha, eu penei porque para mim era assim, tá testado, não quero mais. Eu amava fazer teste ABC, enfim. Sim. Olha que legal, esse lance de verdade absoluta, né? Não naquela palestra que eu fiz, mas às vezes eu tô no momento que eu apresento um modelo para alguém de não só de projeto, mas de estratégia que deu bom, e eu sempre comento assim, olha, isso aqui deu bom para esse. Aí, geralmente, quem tá ouvindo, ele gostaria de saber se ele só copiar e colar vai dar bom. Eu gosto de falar assim, ó, o que eu tô te mostrando aqui que funcionou em toda essa estrutura, funcionou nesses 5, 6, 7, 10 operações, significa que vai funcionar exatamente igual na sua? Não. Não vai. Pode ser que você tenha um resultado muito melhor que esses todos, como pode ser que não. Pode ser que você seja o pior de todos. Mas você vai ter que testar, né? Mas eu acho, não sei, tá? Mas quando a gente vê mercados muito acirrados de concorrência, né? Então esse daqui tá fazendo isso, aí os concorrentes que fazem? Vamos fazer igual. Certo. O que acontece? Geralmente o resultado nunca é o mesmo. Sim. Porque um dos meus chefes falava assim, 70% velocidade, 30% perfeição em digital. Sim. Por que ele falava? Ele falava assim, porque em digital você tem a oportunidade de corrigir. Então você não precisa da perfeição, você precisa de uma boa sacada para você estar na frente.
Perfeito. Né? Então, é um pouco isso, né? E muitas vezes, lá no comecinho também, eu olhava para o maior, eu já trabalhei em empresas que eram líderes de mercado para o meu segmento e já trabalhei na segunda. Trabalhar na segunda, né, na segunda maior, é muita pressão. Por quê? Porque o primeiro tá fazendo, aí geralmente, né? Vai na onda ali. A galera fala assim, lá do poder da diretoria, enfim. Fala assim, pô, ele tá fazendo, vamos fazer. E acontece o que você tá falando. Uhum. Não dá, não é o mesmo resultado. Não é igual, e é muito louco isso, né? A gente sempre comenta, né? Olha, não é formulazinha mágica, mas assim, existem referências. Pega, testa, valida. Nós mesmos, por exemplo, o Alan ali, que está mais envolvido no marketing próprio da Ciclo, tem coisas que ele está testando com a equipe. Eu não estou nem falando de marketing para e-commerce, tô falando do nosso mesmo. Ele está testando, validando. Putz, isso aqui não deu certo, isso aqui deu. E vai, né? Então eu acho que esse ponto que você falou de não ter verdade absoluta é muito importante. Eu acho que isso também faz com que as pessoas não tenham frustrações, né? Que eu acho que isso que é um negócio que pega muito, né? Querer algo muito instantâneo, muito rápido, eu acho que não é o caminho, né? Mas sabe um outro fator agora que eu lembrei? A gente estava falando de caminhos que dão certo, né? Uhum. Na minha percepção, de todos os projetos que eu já tive a oportunidade de me conectar, eu sempre percebi que é a galera que está atrás, sabe? Assim, independente da marca da empresa, se é uma marca, né, enorme ou não, você percebe a qualidade da equipe que está trabalhando nisso, que faz muita diferença. Gente habilidosa, né, que entrega aqui, entrega ali, e junta com a gente, vai. Esse é um ponto que me chama a atenção também, né? Equipe boa, né? Porque querendo ou não, as marcas, os produtos, né, que a gente usa no dia a dia, nada mais é que um monte de gente por detrás trabalhando para fazer essa coisa acontecer, né? Uhum. Eu acho que empenho, né? É que eu vou falar que assim, eu sou mãe, né? Tenho, sei lá, não gosto de falar isso, mas tenho quase 40 anos. Quando a gente passa por esse processo, até antes de eu ter minha pequena tem 11 anos. Eu era muito, muito, muito workaholic. Não que hoje eu sou muito dedicada porque eu amo o que eu faço, tá? Mas hoje eu já tenho maturidade suficiente para entender qual é o limite. Eu já tive fases da minha vida que eu não sabia. E no nosso mercado, apesar de ser um mercado muito divertido, com muitos parceiros, você faz trocas, né? Ver a gente aqui provavelmente gerou disso, né? Sim. Muitas trocas de qualidade com pessoas muito legais, mas é um mercado ainda muito competitivo. Sim. Quando você vai colocar ali, né, na mesa, é um mercado muito competitivo. Então, quando eu trabalhei nessa startupzinha que eu comecei em e-commerce, a gente dobrou de faturamento em um ano. É muito crescimento para um negocinho muito pequeno, sem um investidor grande por trás, né? Sim. Mas eu chegava às 7 da manhã e saía, tinha dias que 1h da manhã eu estava dentro do escritório. Então, assim, isso eu não recomendo. Totalmente não recomendável, né? Eu acho que a gente já passou dessa fase, né? Então tem uns memezinhos lá antes né? Que você tá todo dedicadão lá eu acho que no comecinho da pandemia. Hoje a gente já quer trabalhar dentro do nosso horário, tem os dias de exceções e ok, né? Eu acho que isso sim é saudável. A gente tem que lembrar que a profissão é importante, mas, né, ter vida pessoal, ter família, ter hobby, ter outras atividades também é muito importante, né? Não, com certeza. E você comentou família, hobby, algo que você gosta de fazer, né? Em paralelo também ao nosso dia a dia. A gente falou disso também no episódio que a gente foi convidado, né, para conversar com o Igor. E foi bem legal o bate-papo. Eu dei a minha visão sobre isso também, né? E agora eu queria falar um pouquinho sobre aquela experiência sua que você falou antes da gente começar a gravar, que é a sua palestra, aula para 4.000 pessoas. Isso daí ela falou que ela é tímida, só que aí depois... Mas eu comecei nervosa, você não viu respirando assim, ó. Eu sou tímida, e de repente ela falou, não, dei aula para 4.000 pessoas. Agora eu já não tô mais, mas eu vou falar, eu conheci ali eu sou apaixonada pelo comitê de líderes de e-commerce, que é o que a gente estava ali, né, que o Igor hoje é presidente. A presidente anterior dele era Helenice Moura, né, que é a cofundadora da Liga Digital junto com a Edi Godoy.
né? A Liga Digital foi criada dentro do Comitê de Líderes de E-Commerce, né? Muitos professores ali convidados, enfim. O pessoal ali que está envolvido nesse projeto do Comitê de Líderes, né? Legal. E, assim, para eu chegar nessa aula lá que tinha 4.000 alunos, socorro, eu nunca gostei de falar muito em público. Eu sempre fui muito do background, assim, né? Eu achava, né? Eu acho que até um pouquinho, né? Eu não tenho uma oratória master e tudo mais. Mas, enfim, eu comecei dando algumas palestras e aí criaram-se esse projeto. E eu fazia também a curadoria de conteúdo do blog das mulheres no e-commerce, né? E aí, por conta dessa habilidade, porque, querendo ou não, o que rola, tá? Agora eu vou falar um pouquinho disso, vou descolar um pouquinho para falar da mulherada. Querendo ou não, esse mercado ainda é dominado pelas meninas, né? Então, assim, se você for ver, tem muito mais conteúdo sendo produzido, tanto em podcast, como é o caso da gente hoje, tanto em vídeo, ou live, ou, enfim, ou textos, né? Os homens, eu acho que produzem muito mais conteúdo. Por quê? Simplesmente por um motivo, porque a mulherada tem medo. Tem vergonha. Eu não sei escrever um texto muito bem, enfim, né? Vários pontos, né? Eu corrigia o material de lá, mas no dia que eu fui dar essa aula para 4.000 alunos lá da Liga Digital, minha pequena foi comigo, né? Ela falou assim, mãe, você falou empoderamento errado 5 vezes, tá? Eu tava nervosa. Falei, então, é isso. Eu tô dando aula sobre comunicação, sobre enviar e-mail, sobre posicionamento, tô falando uma palavra errada, tá tudo bem, tá? Mas, enfim, a Liga Digital foi criada para fazer inclusão de jovens, né, no mercado digital. Que jovens? Em vulnerabilidade social. Então, a gente juntou ali elas juntaram um montão de profissionais especialistas, fizeram uma grade de aulas, a gente dava as aulas e incluía essa molecada no mercado de trabalho. Eu entrei especificamente porque eu fazia curadoria, e aí a gente via que essa habilidade de comunicação, apesar de não ser o meu forte falando, escrevendo, eu gosto muito mais de escrever, era algo que faltava muito, né? Certo. E aí a gente começou ali nas aulas. Só que as primeiras aulas eram 20, era 40 alunos, né? Sim. E aí, de repente, a gente foi para né? Ela me convidou, ela falou assim, Mi, hoje tem aula. Beleza, entrei. E aí eu tava dando aula para 4.000 alunos, é isso. Do nada. Do nada. Foi uma experiência, assim... que se provavelmente eu soubesse que tinha 4.000 pessoas assistindo, provavelmente eu estaria mais nervosa do que eu já estava, né? Mas, enfim, é muito satisfatório também, né? Eu criei laços com alguns alunos, né? Porque, enfim, como ajudava com a parte de como enviar um e-mail, como estruturar um currículo, como você faz uma redação, porque todos os processos seletivos têm o quê? Redação, né? Perfeito. Isso é muito excludente. Por quê? Porque nem todo mundo tem acesso, né? Escola pública te ensina a fazer uma redação, né? Então, querendo ou não, ali a gente estimulava um pouquinho eles a lerem, porque para ter base, né? E estruturar uma dissertação. Tinha um blogzinho na Liga que a gente fez alguns textos e publicou lá. Enfim, foi um projeto, uma participação bem legal, né? Poxa, interessante. Você falou dessa questão de acesso, é um tema até legal de falar referente às profissões, né? E o acesso que as pessoas têm. Eu estava pensando e até conversando esses dias sobre isso. Tem muitas profissões que elas são, eu não diria de fácil alcance, mas assim, é fácil as pessoas saberem que elas existem, né? Então, se você falar médico, engenheiro... independente de qual camada social você seja, as pessoas sabem que essas profissões existem. E no nosso segmento digital, tem muita profissão que se você falar o nome daquela posição, as pessoas vão falar, o que é isso? Nem existia quando a gente nasceu, né? Exatamente. Quer dizer, eu não sei, você deve ser mais novo que eu, mas quando eu nasci não existia gerente de e-commerce, tá? Não, se você listar várias, se você pegar gerente de e-commerce, você pegar analista de BI, SEO... Não, essas são todas novas. É tudo novo. E assim, é lógico, pra gente é comum, porque a gente tá dentro desse bolha. mercado, dessa bolha. Mas não é comum
para as pessoas de fora e às vezes assim tem muita posição que paga de forma excelente, né? Às vezes. E é legal essa questão do acesso. Então, assim, eu vejo que algumas empresas, até no nosso segmento, algumas agências também, colegas aí de mercado, estão trabalhando muito na questão do desenvolvimento de treinamentos mais acessíveis mesmo, não um treinamento interno para funcionário, para trazer gente. Mas não é porque todo Né, mundo é conectar. bonzinho, viu? Eu vou falar, não não. Porque falta muito profissional de base. Sim. Não Vai juntar as duas. É óbvio. Vai juntar as duas coisas. Não que É eu a acho que falta- invalida. Não acho que invalida. Mas a gente fala, todo mundo é bonzinho. Não é. Nosso mercado aqueceu demais. E a Sim. gente tem falta de profissional. Sim. Né? Provavelmente você seja uma pessoa que seja consultada, né? E você tem uma indicação de analista de e-commerce? E aí? Os bons estão tudo empregado. Não é? Você tem uma indicação de gerente de e-commerce? Eu falo, não tenho, porque tá todo mundo empregado. Né? É isso. Exato. E existe até o que ocorre com a gente aqui, que tá do lado dos fornecedores de marketing, que às vezes a gente inicia... Quer vir trabalhar comigo? Não é? Quantos tentaram te contratar? Tem essa e ainda tem a outra, que é o seguinte... Inicia-se um processo para fechar negócio e aquele profissional que está conversando com a gente foi para outra empresa. Aí começa tudo do zero. Isso é muito. Eu tô do outro lado, né? Eu tô na posição sempre de cliente, então eu sou a folgada lá, que gosta de ser paparicada, porque eu tô em operação há muito tempo, né? Sim. Mas não tem jeito, tem uma troca de cadeira gigante. E o mais louco aqui, enfim, entre a minha transição ali quando eu estava antes, né, da Ginomoto, era muito louco, porque até nos processos seletivos você via o profissional dessa empresa indo para essa e eu falava, o que aconteceu aqui? Né? Tipo, parece que trocava de cadeira, né? Sim. Enfim, isso é bom. Eu acho que, né, nosso mercado está aquecido, mas precisa de mais gente tendo esse conhecimento, né? E eu acho que até no viés de o cliente, né? Não só profissional, né? Quanto mais pessoas entendem o que melhor é para o mercado, né? Não tem jeito, né? Não, eu também acho, e até né, fechando essa ponta desse assunto desses treinamentos, desse movimento, eu acho que é legal essa questão de realmente, tem gente entrando pro digital que às vezes não entraria, às vezes faria outra coisa, né? E às vezes tem acesso ali para entender que aquilo existe. Putz, existe isso aqui, que legal, né? Isso eu acho bastante interessante, né? Mieko, a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio. Queria agradecer a tua participação. Falou super bem, falou que é tímida, mas... o começo ali ele vai ter que cortar tudo. Ó. Não, falou super bem. Poxa, para quem dá aula para 4.000 pessoas... E eu queria que você deixasse os seus contatos para a galera que estiver ouvindo, né? Como que as pessoas podem, né, se conectar com você? Eu uso mais o LinkedIn como canal, ME como IA, e você me acha lá no LinkedIn. Eu acho que deve ter só eu lá, tá? Eu acho. Mas da Ginomoto provavelmente sim, né? Eu acho que o meu canal principal é LinkedIn mesmo. Perfeito. Se conectem com a Mieko ou nas palestras, né, Mieko? Não sei não, viu? Não sei não. Perfeito, mas brigadão, de verdade, foi um prazer. E pessoal, se você gostou desse conteúdo, comenta aqui, compartilha, né, com mais pessoas, que o nosso objetivo é sempre ajudar e movimentar o mercado aí, de e-commerce. Eu desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.